Graça e paz, pode se assentar, fique à vontade, obrigado, Rebequinha. Se a irmã puder me acompanhar aqui, eu vou agradecer. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui, importante. O pastor já pregou tudo aí, né? Já falou muita coisa poderosa aí, e eu só vou estar dando continuidade a tudo que ele falou ali, porque é pela fé que nós precisamos, né? E hoje, o que eu vou estar trazendo aqui, queridos? Eu vou estar trazendo hoje aquilo que nós vamos meditar sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, o livro de Hebreus. Quem está com a sua Bíblia aí, já pode ir abrindo a palavra do Senhor, a luz da palavra do Senhor, que pela fé, como o pastor já disse aí, vai ter milagre, vai ter o derramado do Senhor, pela fé, em nome de Jesus nós cremos. Queridos, a carta de Hebreus, nós ainda não sabemos ainda quem foi o escritor, né? A Bíblia não relata quem escreveu, mas os estudiosos já tentaram descobrir quem foi, estão ainda, acho que, estudando. Mas, assim, o que eu percebi e o que eu fui aprendendo e meditando, através da própria palavra do Senhor, da própria Bíblia, ali em Bíblia de estudos, vocês podem, quem tem Bíblia de estudo, pode ir pesquisando ali, vai percorrendo, vai conhecendo um pouco mais sobre essa carta aos Hebreus. É uma carta muito, muito interessante, que foi assim, esse escritor, ele recebeu tudo que ele escreveu, ele recebeu da parte de quem estava pessoalmente com Jesus naquela época. E então isso já pode nos mostrar que tudo que ele recebeu para escrever aqui em Hebreus, ele recebeu no final do primeiro século, partindo ali para o segundo século. Era uma das, eu vejo assim, entendo que foi uma das piores épocas para um cristão, porque nessa época, nesse século, segundo século por aí, os cristãos, eles eram muito perseguidos, e era uma perseguição muito forte em cima deles, e não era qualquer coisa. Quando eles eram perseguidos e não negavam a sua fé, o que acontecia? Famílias inteiras de cristãos eram levadas ao Coliseu, jogadas na arena e eram devorados por leões. E eram pendurados na entrada da cidade, crucificados, ponhava fogo neles. Então, foi um tempo difícil, mas não parou a igreja, não parou os cristãos. Continuou avançando, porque, na verdade, meus queridos, é assim, o crescimento da igreja, o crescimento e a expansão do reino do Senhor aqui na terra, ele não vai parar, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar sendo impulsionado, mas entendam, amados, a perseguição vai continuar existindo. Como já foi dito, a nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está expandindo, e assim, vai ter muita bênção, né? Vai ter chuvas de bênção, mas também vai ter perseguição, vai vir um pouco de problema. Eu creio que vai ser pouco, não vai ser, mas amados, mas não vai ser problema de que vão jogar a gente no Coliseu para ser devorado ou ser pendurado numa cruz e ser queimado. E através disso, o autor de Hebreus, ele resolve fazer essa carta especialmente para o povo judeu, especialmente para o povo hebreus que tinham acabado de se converter do judaísmo para o cristianismo. E no meio de toda essa perseguição, a fé foi se esfriando, a fé foi acabando.
E o autor de Hebreus, o que ele faz? Ele traz essa carta para poder impulsionar aos judeus novamente: não desista, persistam, continuem, avancem, pois nada vai parar a igreja do Senhor, nada, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Aleluia, glória a Deus. E queridos, e o escritor de Hebreus, o que ele fez? Principalmente aqui, no capítulo 11, que eu vou pedir para vocês abrir lá em Hebreus 11, deixa aberto aí, porque a gente vai versículo por versículo, percorrendo versículo por versículo, e especialmente nesse capítulo 11, o que ele faz? Por ser uma carta direcionada aos judeus, ele usa grandes nomes de pessoas do Velho Testamento, porque era onde eles mais conheciam. Ele usa esses nomes para quê? Para que os judeus possam olhar para a vida dessas pessoas, que foi colocado aqui que são heróis da fé, para olhar para a vida dos heróis da fé, da galeria da fé, e poder se fortalecer nessa fé, poder se amadurecer a sua fé, olhando para aquilo que eles fizeram lá atrás, aquilo que foi feito lá no passado. Mas isso não mudou. Essa carta ainda hoje, quarta-feira, vai falar com a gente. Essa carta ainda serve para a gente, porque nós ainda sofremos perseguições, nós sofremos angústias, nós sofremos tribulações, mas a palavra do Senhor fala no Novo Testamento que isso é só leve e momentâneo. Então, a palavra que eu vou estar trazendo hoje vai ser para amadurecer a nossa fé. Amém? Glória a Deus por isso, queridos. Então vamos começar. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A boca está seca. Tomar uma aguinha para molhar as palavras, né? Glória a Deus. Queridos, aqui o escritor diz, para começar já esse versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o escritor, ele já começa querendo dar um sentido para que as pessoas possam entender o que realmente é a fé, aonde elas vão se afirmar, aonde elas vão estar fundamentadas, né? E tão interessante que ali na Bíblia mesmo, acompanhando as notas de rodapé, acompanhando os estudos que tem na palavra, eu fui pesquisar o que significava fundamento. O que é esse fundamento que está falando? E o que eu descobri? A palavra fundamento era utilizada no sentido de ficar sob, ficar debaixo, e uma reivindicação de algo para que estivesse validade. Então o escritor estava querendo dizer assim: o que é a fé, povo? O que é a fé? A fé é para você ficar debaixo de algo que já aconteceu, de algo que você foi reivindicado por aquilo que já aconteceu. Então ele começa ali, este é o fundamento da fé. E o interessante que tem uma outra Bíblia lá em casa que é King James 1611. Essa Bíblia, ela já fala diferente. Ela fala assim que a fé é a substância das coisas que esperamos e a convicção daquilo que não vemos.
Aí eu comecei a perceber, poxa, mas uma fala substância, a outra fala o fundamento, e a King James, ela é dita que é a mais próxima do original. Também fui pesquisar lá o que significava essa substância. E aí a gente pesquisando descobre que são as mesmas coisas. Substância também é ficar sob, mas lá atrás ela foi usada para representar o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Olha que interessante. Aí eu pensei, comecei a meditar comigo. Deus falou, une as duas coisas agora, o fundamento e a substância. O que forma? Amados, o fundamento e a substância forma algo muito interessante, que é a substância, ela fala sobre o relacionamento de Deus com Jesus. E o fundamento fala sobre reivindicar algo. O que isso quer dizer? Que o que Deus, a obra do Senhor, junto com Cristo, naquela cruz, nós fomos reivindicados por Cristo. Nós fomos resgatados por Cristo. Porque para nós só tinha sobrado mesmo era o fogo do inferno, sem aquela obra do Senhor na cruz. E a partir da obra do Senhor naquela cruz, nós fomos resgatados, nós fomos reivindicados pelo Senhor e ganhamos um lugar na mesa, ganhamos a salvação, ganhamos o poder de poder estar na presença do Senhor, ganhamos o poder de estar junto com o Senhor um dia, num lugar que nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas foi pela fé, foi por causa da obra do Senhor Jesus, foi pelo relacionamento de Deus e Jesus, nós podemos ganhar um lugar na mesa do Pai. Fomos reivindicados por Cristo. E agora nós somos propriedade de Cristo. Ganhamos um lugar que não merecíamos. E isso era o que o escritor que estava passando para o povo. Entenda, nós não merecíamos o reino. E hoje nós temos o reino. Tenha fé, permaneça. As provas, as perseguições tão difíceis, mas permaneça. Porque o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, a obra da cruz, a reivindicação do Senhor, Ele sendo o nosso proprietário, isso começa a base para a nossa fé em se mantermos firmes e não negar a nossa fé, e não sermos abalados. Então, daqui Ele parte. Sejam fortes, continuem firmes, pois a recompensa maior não vai vir daqui. Vai vir um dia que nós estiver junto com o Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E seguindo, amados, vamos lá para Hebreus, versículo 2. Diz assim. Hebreus 2 diz assim: foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Alcançar bom testemunho. O que a fé nos ajuda a alcançar? Um bom testemunho. Que é só pela fé que podemos alcançar um bom testemunho. E ser um cristão que se apresenta com um bom testemunho, o que é, amados? Não é só um cristão de quarta e domingo. É carregar o testemunho de Deus. É poder saber que você vai poder apresentar um bom testemunho, não somente na quarta e não somente no domingo, mas poder carregar um bom testemunho na família, no trabalho, na igreja, na escola, no curso.
no trânsito. E carregar, o que é carregar um bom testemunho, amados? É de não ter do que se envergonhar. Pela fé, nós podemos carregar um bom testemunho e não se envergonhar. Então, não é somente 2 vezes na semana. É carregar um bom testemunho dentro de casa, principalmente dentro de casa, no trabalho. É a esposa olhar para o marido e ver que ele está carregando um bom testemunho. O marido olhar para a esposa, reconhecer que ela está carregando um bom testemunho. Os irmãos, um ir olhar para o outro e ver que está carregando um bom testemunho. Porque pode acontecer. Porque a palavra está dizendo que pela fé nós podemos carregar um bom testemunho, sim. Dando sequência, Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O que eu pude entender aqui? Que a terra, ela foi criada por Deus. E do pó da terra foi criado o homem. E o que ele quer dizer aqui? Que o visível não foi feito do que se vê. O que nós vemos aqui, o planeta Terra, e o que querem fazer nós acreditar, é que a Terra veio de uma explosão do Big Bang, que o ser humano veio do macaco. Então isso que eles querem que a gente veja, que a gente acredite. Mas eu não acredito nisso. E um cristão de verdade não pode acreditar nisso, amém? Eu vim do Senhor, você veio do Senhor. Nós não viemos do macaco. Olha, esses dias eu escutei algo assim que achei tão interessante, porque, veja, a pessoa falou assim, muitas das vezes, e muitos de nós, acho que já aconteceu isso, de acontecer o quê? Você chegar em casa cansado, bem cansado aquele dia, assim, você chega em casa e comenta assim, nossa, hoje eu tô só o pó. Hoje eu tô só o pó. Nem tô formado. Tão cansado, eu tô só o pó hoje. Nós que estamos cristãos podemos, né? Temos autoridade de falar isso. E quem é ateu? Que não acredita? Ele tem que chegar em casa e falar, nossa, hoje eu tô só o macaco. Tá só o pelo. Tá só o pelo. Porque ele não acredita em Deus, né? Então, pela fé, amados, nós começamos e temos que ir neste caminho, nessa trajetória. Um passo de cada vez, e crer em tudo foi criado pela palavra do Senhor. E pelo pó da terra fomos formados pela mão do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Ah, Senhor, Tu és lindo, santo e poderoso. Versículo 4. E agora começa a vir os exemplos ali da galeria da fé. E vamos ler lá. Versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Então, amados, pela fé, podemos entregar o nosso melhor a Deus. Pela fé, nós também podemos alcançar dons espirituais. E aqui nesse caso, Abel nos mostra que pela fé,
tem como dar uma entrega ao Senhor que agrade o coração de Deus. Quando eu falo entrega, não falo só entrega em dinheiro, dízimos e ofertas, mas eu falo de entrega também de coração, que pela fé existe como nós nos entregarmos a Deus, pela fé nós podemos, e pela fé nós também podemos ser justo, porque é o que a palavra está dizendo aqui. Deus reconheceu o ato dele e ele foi justo perante o Senhor. Então, pela fé, existe como, né? Abel entregou o seu melhor a Deus, conseguiu agradá-lo, mas, mesmo assim, por causa da inveja e ciúme do irmão, ele foi morto. Mas a sua oferta, né, a sua entrega, ainda fala conosco até hoje. Aqui mexeu comigo, porque vocês podem estar pensando também a mesma coisa que eu. Como que pode? Abel deu o melhor, foi reconhecido como justo, mostrou que estava se revelando dom sobre a vida dele, mas mesmo assim ele foi morto. O irmão dele matou ele. E veja bem, que a palavra está falando que Deus se agradou muito mais da oferta dele, do sacrifício dele. E veja só, amados, Abel, ele cuidava dos animais, e Caim, ele cuidava dos frutos da terra. Abel, ele deu o melhor que ele tinha, que era do seu rebanho, dos seus animais. E Caim deu o melhor do seu fruto da terra. Agora pensa comigo, 2 altares, nos olhos naturais, 2 altares. Um altar com carne, sangue, gordura, coração, fígado. E no outro altar, os produtos da terra. Cereais, legumes, frutas. Imagine o cheiro de uma e da outra como deveria ser. Pelos olhos naturais, a oferta de Caim era muito mais bonita. Mas para Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Então Ele não viu somente a oferta, mas Ele viu o coração. O que o coração de Abel tinha. E queridos, e aqui tem algo que pode falar muito, muito, muito com a gente. Porque Deus falou para Caim, se ele não tivesse apresentado da mesma forma que Abel, Deus também ia aceitar. Mas o que Caim fez? Ele deixou o seu coração ser corrompido. Ele deixou o seu coração se encher de inveja, se encher de raiva, se encher de coisas assim malignas, que fez ele ir lá e ter uma atitude de matar o seu irmão. Mas não precisava disso acontecer. A palavra de Deus, ela nos ensina o que fazer e o que não fazer. E assim, o que eu quero falar? Que se vocês estão vendo um irmão no meio de vocês, voando em Deus, tendo uma boa entrega para o Senhor, se vocês estão vendo ele poder ser justificado por Deus, se vocês estão vendo ele crescer em Deus, se vocês estão vendo o teu irmão fluir no Senhor, e vocês muitas das vezes estão se travando, não estão conseguindo, e olha até para aquele irmão e sente uma raiva dele, às vezes sente até vontade de matar ele dentro do seu coração, não fisicamente, mas dentro do teu coração você quer apagar aquele irmão só porque ele está voando mais alto, só porque ele está buscando mais. Amados, não precisamos voltar para trás, não precisamos ir lá atrás, porque Deus falou para Caim, Caim, se você tivesse feito de uma outra forma que me agradasse, eu ia aceitar. Então, queridos, o que eu quero dizer? Não precisa deixar as emoções, o egoísmo, a inveja,
os ciúmes tomar conta do coração de vocês. Se renda ao Senhor e fale para vocês mesmos: não, eu não vou deixar, eu não vou apagar o meu irmão do meu coração, eu não vou. A palavra de Deus fala que aquele que pensa em matar, já matou. Então não permita. Pela fé, vocês vão fazer diferente, nós vamos fazer diferente, porque pela fé nós podemos tomar uma outra atitude. Não vamos matar o irmão no nosso coração. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos se aliar a ele, vamos chegar junto dele: irmão, como é que você está voando tanto? Me ajuda, eu preciso. Paulo fala: examine o homem a si mesmo. Olha para dentro do teu coração, olha para dentro de você e pela fé não se deixe o teu eu te afastar do Senhor, te afastar da comunhão, te afastar do Senhor. Pela fé nós podemos. E queridos, e para aquele que está voando alto, também tem uma mensagem. Para aquele que está lá em cima e está fazendo e está agradando ao Senhor, e está como Abel, se sacrificando, Deus está abençoando, está voando muito, muito bem. Continue assim. Mas eu quero pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, lá em Romanos 15. Vamos ler o 1 e o 2, por favor. Se os irmãos da mídia puderem colocar aqui também, eu vou ficar muito agradecido. Romanos 15, 1 e 2. Desculpa um pouquinho eu ficar de costas, porque eu vou ler ali, ó. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Glória a Deus. Tá vendo? É a palavra do Senhor. Ela está falando. Será que lá atrás isso não poderia ter sido diferente? Aconteceu lá atrás assim porque era propósito do Senhor, mas hoje, aquele que está voando alto, aquele que está buscando mais, busque agradar o seu irmão também. Dedica um pouquinho do tempo, dá uma atenção. Esses dias eu estava vendo uma ministração, Marcinho Valadão, e ele falou sobre esse versículo. Foi tão interessante que ele disse: para agradar um irmão é fácil. Traz às vezes ali, não menosprezando ninguém, mas traz ali uma balinha pro irmão. Traz um chicletinho pro irmão. Isso é para edificação sua, minha e do corpo. Para que todos cresçam juntos, para que todos sejam fortalecidos juntos. E é tão interessante que ele fala assim: traz até um pacote de suco para ele. O que importa é agradar o irmão. O irmão Anderson, no começo da minha conversão, nossa, trazia doce de amendoim que eu gostava. Lembra? Gente, era uma bênção, cara. É uma bênção. Então não esqueça, continue voando alto, continue buscando, agradando ao Senhor, mas também não esqueçam de agradar o seu irmão que está do seu lado. Não esqueçam. Hebreus 11, capítulo 11, no versículo 5 e 6, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho
de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque nos ensina que pela fé podemos nos tornar pessoas íntegras, pessoas inteiras com Deus. Pela fé nós podemos ser inteiros com Deus. O que é ser inteiro com Deus? Ser inteiro é estar sempre na presença do Senhor, não apenas, como eu já disse antes, na igreja, não apenas na quarta, não apenas nos domingos, mas em todas as áreas da sua vida. Eu acredito e entendo que a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, ali nós já estamos inteiros na presença do Senhor. Nós precisamos estar inteiros na presença do Senhor a partir disso. Isso é estar na presença do Senhor, é caminhar com o Senhor. A palavra fala que ele caminhava tanto com Deus, pela fé ele caminhava tanto com Deus, que ele já não era mais ele. Só via Deus na vida de Enoque. E amados, fora da presença de Deus, ficamos vulneráveis à tentação, ficamos vulneráveis ao pecado. Fora da presença, não tem como ficar. Queridos, eu vi algo essa semana que me deixou muito impactado. Eu não gosto de dar crédito para Satanás, eu não gosto. Mas era uma entrevista de um satanista. E nessa entrevista, gente, olha só, nessa entrevista ele diz assim: nós satanistas não conseguimos acessar um cristão, uma pessoa que está em Jesus. Nós não conseguimos. Se a pessoa está na presença de Deus, ele falou da boca dele, não conseguimos. O que faço? O que ele faz? Ele falou, ficamos lá, alfinetando, até que um pneu do carro fura, você vai dar uma esfoladinha no teu carro, você vai ter uma discussãozinha com a tua esposa, você vai se revoltar no trabalho, isso é alfinetada. E aí o que acontece? O pastor falava muito isso há tempos atrás. Você desce ao nível de Satanás. Quando você sai da presença de Deus, você desce ao nível do Satanás. E ele disse, aí eu consigo acessar a vida da pessoa. Tá vendo, amados? O cara falar isso aí, isso me arrepia. Olha a importância de estarmos 100% na presença do Senhor. Satanás, ele não tem folga, ele está lá, alfinetando, jogando os dardos inflamados, até que a gente não resista e desce. Aí chega no nível dele, aí ele acessa. Essa palavra, ele pode acessar a tua vida. Amados, não saia da presença. Não saia. Pela fé, nós podemos continuar a viver, caminhar na presença do Senhor. Pela fé, amados, pela fé, não sai da presença. Continua firme. Tem um grande detalhe, amados, cuidado, se nós estamos realmente na presença do Senhor, cuidado em querer falar assim, Senhor, me livra dessa tribulação, Senhor, me livra desse problema. Se você está inteiro na presença do Senhor, aquela provação pode vir da parte do Senhor, para te provar, para ver como é que está a sua fé. Teve uma ministração aqui no passado,
eu acho que ela está na internet ainda, que falava sobre o escudo da fé. Quem puder, veja. Nós fomos alertados lá atrás. Dando sequência, Hebreus 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Glória a Deus. Pela fé, amados, podemos ser obedientes ao Senhor. Pela fé, podemos seguir as instruções da palavra do Senhor. Porque veja só, Noé recebeu algo da parte de Deus que ele devia fazer, porque uma coisa assim que ele nunca tinha visto na vida: chuva, inundação. E ele creu, e ele obedeceu a palavra do Senhor. E através da instrução da palavra, o que ele pôde fazer? Ele pôde construir a arca do Senhor. Isso me revela, queridos, que muitas das vezes parece que coisas que a palavra nos fala, que vem da palavra do Senhor, parece ser difícil, mas será que tem como fazer isso? Tem. Pela fé tem. Pela fé nós podemos obedecer, sermos instruídos, seguir a palavra do Senhor. Pela fé, isso pode sim acontecer. E eu fico imaginando Noé, todo aquele tempo, fazendo aquela baita daquela construção, e as pessoas passando por ele e olhando, o que esse doido está fazendo? O que esse doido está construindo? Mas esperando algo que ninguém nunca nem viu acontecer, como que pode? Amados, isso mexeu comigo, porque muitas das vezes a gente pode estar olhando para uma pessoa que está na obediência, que está seguindo a instrução da palavra, e que está voando alto, olhando em coisas que a gente, como o pastor falou aqui, às vezes a gente quer fazer cálculo. Não vai dar. Não, isso aí não existe. E a pessoa está lá, vai dar certo sim, nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos mudar de um lugar para outro lugar. E às vezes você fica lá com o teu coração, será? Pronto, já acabou. Será? Já entrou em dúvida, já perdeu. Não, amados, não acha que ela está ficando louca, não. Ela está na fé. E uma fé muito, muito, muito superior à nossa. Olha a fé de Noé. Ele olhou, ele obedeceu, ele seguiu as instruções do Senhor e ele pôde prosseguir pela fé. Glórias a Deus. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Já estamos percorrendo para o final. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu sem saber para onde ia. Mais uma vez, nós podemos ver a obediência do homem, a obediência de Abrão, sem saber para onde ia. Senhor, o Senhor está mandando? Eu vou. Pela fé, podemos sair do comodismo. Isso que me revela a atitude de Abraão. Por quê? Abraão, ele era um homem que ele tinha bens, ele tinha um conforto, ele tinha algo, mas não, o que ele fez? Ele abandonou o que ele tinha. E ele obedeceu ao Senhor. Isso me ensina o quê? Que
temos que sair do comodismo espiritual. Nos dias atuais, o comodismo tem impedido muitos nós de viverem o propósito do Senhor. Porque Abraão, ele foi para o propósito. Deus chamou ele para viver um propósito. Mas como? Como que eu e você vamos viver um propósito do Senhor se não queremos sair do nosso comodismo? Como? Pela fé, eu respondo, pela fé dá, pela fé nós podemos sair do comodismo. Não tem como, Senhor, me enche de poder, Senhor, me enche, Pai, me enche. Para quê? Para ficar sentado vendo Netflix? Ou na rede social? Como? Não dá. Gente, o campo está cheio. O campo está cheio, ó. A palavra do Senhor fala que já está branquinho assim, ó. Mas os ceifeiros são pouco. Quem vem colher está pouco. Gente, Jesus está assim, ó, com o braço aberto. Vem, povo. Vem. Tem um lugar para cada um de vocês na obra do Senhor. Mas o que vocês precisam fazer? Se lança de cabeça. É Deus que está chamando, não é um homem. Não sou eu. Eu também passei por isso. Minha esposa sabe, o pastor sabe. Gente, sai desse comodismo espiritual. Pela fé tem como sair desse comodismo espiritual? Somente pela fé. Pela fé. Existe um lugar para você no corpo. Existe um lugar para você para servir. Existe um lugar onde Deus quer te usar. Existe um despertar do propósito do Senhor na sua vida. Mas você e eu precisamos nos posicionar, obedecer ao Senhor. Não continuar no comodismo. Ó, vai ter start agora. Vai ter start sábado, gente. Quem não fez, vem fazer. Dá esse primeiro passo. Ah, mas é uma terra desconhecida. Mas é Deus. Vem, gente. Vem, expansão. Estamos crescendo. Vem. Continuando. Lá no 10, diz assim: pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. 11. Pela fé também, no 9 mesmo aqui, no 9, vamos lá para o 9, eu já estava adiantando. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Queridos, pega isso. Homens principalmente. Pega o que eu vou falar. Se você não sair do comodismo, vocês podem estar comprometendo a geração de vocês. Se vocês continuarem nesse comodismo, os seus filhos, os seus netos vão pagar um preço junto com vocês. Olha o que a palavra está falando. Isaque, Jacó era neto dele. Só Isaque era filho, Jacó era neto. Herdeiros com ele da mesma promessa. Já pensou? O homem, quando está lá no comodismo, o que está acontecendo? Está impedindo os filhos de receber, de participar da mesma promessa que o Senhor tem. Amados, saia desse comodismo. Saiam desse comodismo. Não deixe o comodismo espiritual parar vocês.
Se não for por vocês, façam pelo filho de vocês, façam pela próxima geração de vocês. Mas não continuem assim. Eu compartilhei com alguém, eu não sei, mas tem uma pesquisa que diz que quando uma mulher se converte ao cristianismo, se converte, a possibilidade da família, dos filhos se converter é só apenas de 12 a 17%. Cadê os heroes? Quando o homem se posiciona, se converte ao cristianismo, as possibilidades dos seus filhos, da sua família se converter são de 93 a 97%. Pega isso, homem, no seu coração. Olha, gente, heroes, não temam, é Deus que está chamando, é Deus que está chamando. Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Aqui é algo interessante, porque, como eu já disse, a Bíblia mostra o que fazer e o que não fazer. Sara e Abraão, lá atrás, eles quiseram adiantar a promessa e acabaram tendo muito sofrimento, decepção. Teve muita coisa que não foi legal, porque não souberam esperar. Então, pela fé, nós podemos aprender aqui, nós podemos ser pacientes e confiar em Deus. Pela fé, nós podemos ser pacientes e esperar no Senhor. E assim, amados, o que eu quero dizer aqui? Que ela não soube esperar, ela não aguentou esperar. E o que aconteceu? Veio sofrimento, angústia, dor. Mas o esperar no Senhor, ser paciente no Senhor pela fé, o que é? É você começar a ver coisas que já estão preparadas no reino espiritual por Deus, e você e eu precisamos olhar com o olhar de fé que vai acontecer. Que precisa olhar com que vai acontecer. Se você acha que, para quem é casado, o marido está perdido nas bebedeiras, está perdido nos vícios, não para no trabalho, olha pela fé. Meu Deus, esse é um marido abençoado do Senhor, esse é um marido que já vai ser curado, ele já é curado em nome de Jesus. Pela fé, você olha a vida do teu filho. Muitas das vezes o que acontece? Se você não exercitar a fé, você não vai conseguir olhar e falar assim: nossa, será que o meu filho um dia vai estar aqui? Será que um dia meu filho vai servir? Vai! Pela fé ele vai. Você e eu precisamos já olhar pelo olhar da fé. O seu filho servindo, o seu casamento restaurado, a sua saúde já curada, aquele parente seu que está longe, você já tem que olhar pela fé, ele sentado aí do teu lado, glorificando ao Senhor. O casamento restaurado, a vida restituída por Deus pela fé, pelos olhos da fé. Isso pode acontecer, vai acontecer, em nome de Jesus. Liga comigo, em nome de Jesus, vai acontecer. Se Sara tivesse feito isso, não tinha se precipitado. Versículos 12 ao 16. Pelo que também de e esses já sem vitalidade, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável. Aqui ele está falando
do filho de Sara, que ela concebeu mesmo em idade avançada. Todos estes morreram na fé. Não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daqueles de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. E agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonhou deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Amados, o que isso quer dizer? Que eles, pela fé, eles percorreram o caminho que deviam percorrer, mas muitas coisas, quem estão herdando eram os filhos deles. Isso não está diferente dos dias atuais, pois eles reconheceram nesse caminhar, nesse servir, pela fé, que aqui é terreno, que aqui é passageiro, que tem algo melhor e maior para vir. Amados, a fé nos leva a servir a Deus, já sabendo que o galardão não está nessa terra. A nossa fé não pode ser negociável. Não negocie a sua fé, pois quando você negocia a sua fé no meio da perseguição, no meio da luta, nós vamos acabar estar envergonhando o nome de Jesus, principalmente se nós batemos no peito, eu sou crentão, e aí chega no momento da perseguição, você vai negociar a tua fé. Não envergonhe, não envergonhe. Para carregarmos o título de cristão, precisamos estar bem maduros na fé, para que não envergonhemos o nome de Jesus e Ele não se envergonhe de chamar, segura a pedrada agora, para que Jesus não se envergonhe de chamar Lagoinha Araucária de seu povo. Glória a Deus. Resultados de uma fé madura. Resultado de uma fé madura, a declaração de justiça. Estou carimbada por Deus. É pela ação de Jesus. É um dom que pode ser atribuído a quem crê e àquele que pratica boas obras e ações. Sim, essa pessoa é liberta dos pecados. 2. Entender que a fé, ela só é possível unicamente porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. 3. Que pela fé somos capacitados para fazer grandes coisas no mundo. Pela fé. E mesmo que haja perseguição, sabemos. Pode ficar de pé. Mesmo que haja perseguição, sabemos que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível agradar a Ele. Glórias a Ti, Senhor. Receba essa palavra, meus irmãos, no seu coração. Fortaleça. Caminhe por fé. Caminhe por fé. Que no nome de Jesus nós possamos caminhar pela fé. Vamos estar cantando um louvor?